Pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos, pela oportunidade de falar para vocês. Fiquei feliz de ver tantas carinhas conhecidas aqui, um pessoal que eu já não via há um tempinho. A gente acaba indo em alguns eventos para falar de oratório, outros de gestão de escritório, coaching jurídico, que tem sido bastante acelerado. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma professora, começando ali pelo cantinho, Simone já foi minha professora, Ligeira também foi meu professor, lá na instrutor, chefe dos instrutores, mandava em tudo lá na comissão de oratória da OAB, onde eu aprendi muito também. Eliane, vi muita palestra, montou muito evento que eu fui assistir quando eu estava começando lá com a parte de gestão. Tícia, minha amiga, agora é mais recente, vem do coaching jurídico, vem lá do Piauí, tem história para vocês aí a dar? Nossa, mais que os slides aqui do Alê, que eu fico impressionada. Cada vez que eu assisto, os maus exemplos só aumentam, né? Só aumentam. Então, a gente vem trabalhando com o pessoal que está aqui já há bastante tempo. Nós temos um grupo grande hoje no coaching jurídico. A Olivia é uma referência no mercado. Eu brinco com ela que ela e a Thaisa, lá do Rio de Janeiro, foram que me inspiraram a fazer meu roadmap, meu plano de negócios lá atrás, uns 5, 6 anos atrás. Ela é pioneira e quem tem a chance, a oportunidade de ouvir um pouquinho dela, aprender um pouquinho que seja, está aprendendo muito. Eu adoro os vídeos dela, todo o material que ela solta no LinkedIn. Sempre falo que eu sou fã do material que a Olivia produz. Então, sigam. Quem não tem a oportunidade ainda de dar uma olhadinha, depois segue lá. E muitos amigos. Tem a Cida, tem o Álvaro, a Fernanda, um monte de gente aqui. Desculpa se esquecer de alguém, que eu passei falando oi para tanta gente, mas muita gente querida, e que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar para vocês um pouquinho falar da apresentação. Depois do professor Ligeira de oratória, dá até um pouquinho, né, de frio na barriga, mas eu vou controlar. Bom, para eu entender o nosso público-alvo, quem aqui trabalha como advogado individual, autônomo? Pode levantar a mão, por favor? Ok. Quem está em escritório, que tem 2, 3 pessoas, estruturas menores, ok. Então, quando a gente está ali advogando no dia a dia, e a gente pensa, né, como é que eu vou fazer uma apresentação autêntica, uma apresentação que possa trazer sucesso? O Alexandre Mota, ele é especializado na parte de marketing jurídico, falou para vocês, por exemplo, respondendo a pergunta da doutora, o folder impresso. Se você quer uma oportunidade para levar o folder impresso, você precisa ter uma apresentação bacana para poder vender essa apresentação. Então, essa ideia aqui pode guiar a sua apresentação para um grupo de potenciais clientes, pode guiar uma apresentação que você vai fazer para um cliente só. Você vai chamar o cliente no seu escritório para apresentar o resultado do estudo que você fez para ele. Ou pode também ajudar a pensar, a planejar a sustentação oral que vai ser apresentada naquele seu caso importante, que você vendeu como diferencial para o seu cliente, que haverá uma sustentação oral. Alguém aqui vende esse diferencial hoje? Eu faço sustentação oral? Alguém? Faz, tá? 3 pessoas. A gente já viu, né, professor, quando a gente estava na oficina da oratória lá na OAB, tinham advogados que falavam, meu diferencial é que eu prometo para o meu cliente, se precisar ir ao tribunal, eu vou oferecer a sustentação oral e está incluído no preço. Só que para a gente fazer uma sustentação oral, não dá para chegar lá com medo, com insegurança, precisa chegar bem preparado até para ser ouvido, porque é um tempo precioso que a gente acaba pedindo para reservar e para ser ouvido. Bom, vamos lá, trabalhar algumas dicas. Pensando, cada um aí vai anotando, pensando no seu negócio. Eu quero fazer a apresentação para o meu grupo de 50 clientes. Quero falar lá num condomínio para apresentar alguma coisa. Como é que é esse público-alvo, doutora? Qual a idade que eles têm? Mais mulheres, mais homens? Então, por exemplo, se é um condomínio, e às vezes é um condomínio que tem um perfil mais familiar, porque tem uma área para as crianças. Então, a gente pode usar hoje as mídias sociais para fazer essa pesquisa, para entender como é esse público-alvo, o que ele quer ouvir, o que ele se interessa. Não, eu vou fazer uma palestra numa faculdade, porque eu tenho lá um determinado produto. O Afonso Paciléu vai falar para vocês hoje, ele vai fazer a palestra aqui. O Afonso é meu parceiraço, assim, adoro o trabalho dele. E ele sempre fala, né, que o advogado tem que ter um produto, que fica mais fácil para mostrar o serviço se você tiver um produto. Quem segue é o Afonso nas redes sociais, ou já fez algum dos programas dele de mentoria, conhece um pouco a estrutura do que ele apresenta. Então, para eu saber o que eu vou vender, o que eu vou apresentar, como eu vou me posicionar, eu preciso conhecer um pouquinho do público-alvo. Mídia social hoje é maravilhoso. Quem posta sempre... Aqui, vocês... Pessoal, tem Instagram? Levanta a mão quem tem conta no Instagram. Bastante gente. Dá para ver lá como é que está, o que está tendo defeito, o que está surtindo defeito, o que está sendo visto. LinkedIn. Quem tem LinkedIn, por favor? Bastante gente também. LinkedIn também vai mostrando ali quem está seguindo você, quem está curtindo suas postagens. Então, você já vai conhecendo um pouco mais para quem é que você está falando, o que isso te é feito.
Por quê? O difícil de falar, se você não sabe quem é o seu público-alvo, é encontrar interesse. Alguém que não conhece seu material, por que ele vai se interessar? O que vai coincidir? O que vai deixar a sua marca para aquela pessoa? Marca, sua referência, sua autoridade. Então, fazer essa identificação do público-alvo, eu acho que não é só pensar em gênero, é homem ou mulher ou só faixa etária. É ir além. Qual que é a profissão? O que eu consigo descobrir? Quais são os interesses? Eu vou falar para um cliente. Aquele cliente que vai no meu escritório porque ele pediu para marcar uma consulta tal. Gente, hoje, dando um Google, olha quanta coisa a gente pode descobrir sobre essa pessoa, para quando ela chegar lá, eu ter um diálogo ajustado, eu poder falar para a doutora. Eu não estou falando para aquele público, eu estou falando para a doutora. Então, fica mais fácil para a gente organizar o discurso que vai ser feito e montar uma apresentação que seja eficiente. Vai usar slide? Ok. Quer usar documento? Quer usar exemplo? Quer só falar lá na frente do palco? O que tiver de oportunidade. Peguem, agarrem as oportunidades. Quanto mais a gente fala, melhor oradora a gente fica. E pensando em quem a gente vai, para quem a gente vai falar. Conhecendo o ambiente. Imagina que vocês foram convidados. Olivia vai ter congresso ano que vem? É uma vez por ano? 2 vezes por ano? Tá, então, imagina que vocês têm um tema super interessante e aí vocês querem se posicionar, inclusive falar num congresso que traz coaching jurídico e tecnologia. O ideal é você conhecer ao máximo o espaço. Então, o que eu já sabia daqui? Eu sabia que ia ter projetor, eu sabia que ia ter microfone, porque isso normalmente é uma estrutura que tem na OAB. Mas eu vou fazer uma apresentação, por exemplo, para um grupo, um condomínio, pensando no exemplo lá dos 50 folders. O que eu tenho de estrutura? É o salão de festas. Eu posso não ter um projetor, eu posso não ter um microfone, mas eu posso levar o folder impresso para distribuir. Eu posso usar outros mecanismos. Pensar, conhecer o ambiente, ajuda muito a fazer um planejamento. Porque será que adianta eu gastar um tempão para montar slides se eu vou chegar lá e vou ter um computador pequenininho, que eu vou colocar aqui na mesa, se for, por exemplo, num condomínio, na mesa do comecinho lá do fundo do salão de festas e ninguém vai ver? Não é por aí. Não investe tempo no slide, mas investe tempo na montagem da apresentação, no discurso que vai ser feito. Se quiser distribuir uma cópia, por exemplo, eu vou apresentar para eles que eles têm um problema no condomínio e eles podem me contratar para rever essa questão lá da construção. Eu posso levar uns precedentes. Olha, tem essas decisões aqui. Não é, eu não quero sair imprimindo, eu não quero fazer que nem o bispo lá que pede para levar a cópia do processo. Não é isso, não. Mas se você tiver um material que pode usar de apoio, pense no ambiente e como explorar esse ambiente a seu favor. Vai ter transmissão na internet? Isso hoje a gente tem que refletir. Se você vai ser gravado... Eu lembro outro dia teve um evento de direito aeronáutico. Eu sou associado ao Bernardo Schnapp Advogados e a gente atua muito forte nessa área de direito aeronáutico. Ia ter um evento e nós soubemos um dia antes que ia ter transmissão ao vivo. Era o IBAS, é muito especializado para a parte de direito aeronáutico, mas o pessoal ficou sabendo um dia antes. Quem está acostumado a falar em público, super ok. Para quem está começando, dá aquele frio na barriga. Fala, poxa, mas vai ter uma câmera me filmando? Vai estar ao vivo? Se alguém entrar ali no YouTube, vai estar vendo e vai ficar gravado para a posteridade? Por que é bacana saber isso? Primeiro, para a gente se preparar, considerar isso. Se eu tenho uma câmera me filmando, vocês estão vendo a câmera lá atrás? Todo mundo tinha reparado que estava aqui quando entrou? Então, imagina se você não sabe que tem câmera, chega e tem câmera. Já. E também não fugir tanto do ângulo, porque se está sendo filmado e está aqui, se eu fico... Você já viram aqueles palestrantes que vão... vai até o final, vai até o final. Pode até criar um dinamismo para a apresentação, mas acaba perdendo o foco da apresentação que está sendo transmitida. Então, são pequenos truques que vão te ajudando a repensar. Para a mulherada, pensar em maquiagem. Porque maquiagem, se for assim, muito levinha e está sendo filmada, a gente está sendo filmada de longe. Quem já viu os congressos lá do auditório da Maria Paula? Não fica longe? A câmera fica... E aí, eu fiz um congresso de coaching jurídico esse ano que eu vou ver depois, eu assisto. Eu faço o meu acompanhamento. E eu peguei e falei, caramba, estava muito longe. Eu preciso passar uma sombra mais escura da próxima vez para marcar, porque parecia que eu estava com aquela... Sabe aquela maquiagem muito leve? E a gente gosta de se arrumar, né, para o evento. Que é bonita, quer que fique gravado lá no YouTube de uma forma legal, que transmita o que é a nossa personalidade profissional. Então, sugestão, conheçam o espaço e conheçam como vai ser transmitido. Para os homens, uma dica legal. Quem já precisou compor mesa na OAB aqui? Homens. Já? Já viu quando o pessoal senta, que às vezes sobe o paletó aqui atrás? E aí o doutor está sentado lá e está aquele morrinho aqui, né? Então, uma dica de jornalista. O apresentador do Jornal da Globo, por exemplo, William Bonner, quando ele senta, ele prende aqui embaixo do bumbum
puxa assim o blazer e deixa bem preso, porque aí não sobe. Então, se vocês, aliás, espero que todos tenham oportunidade de compor mesa no OAB, porque é um orgulho, né, quando a gente vai lá na frente. Tendo essa oportunidade, não esqueçam, prende aqui embaixo discretamente, para não ficar aquele morrinho. E aí fica mais elegante. Valeu a dica? Ah, tá bom. É de jornalista isso aí. Meu pai é jornalista, eu pego umas colas com ele. Vamos lá, roteiro. Agora vamos começar a trabalhar conteúdo da apresentação. Quando alguém dedica um tempo para ouvir você, ele está esperando sair do lugar onde ele está para ir a algum outro lugar. O bom advogado oferece isso, o bom coach trabalha muito isso com o cliente. Eu acho que não tem nenhuma profissão que a gente vai procurar uma ajuda, uma assessoria, que a gente quer sair de lá do mesmo jeito que a gente entrou. A gente sempre está pensando nessa mudança. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma apresentação, onde o público está e onde nós queremos conduzi-los. Como que a gente faz essa viagem do ponto A para o ponto B? Pode ser uma viagem assim, ó, super confusa, ou pode ser uma viagem mais direta, mais clara. Eu estou aqui, eu vou fazer isso, isso e isso, e ao final da nossa jornada, você estará aqui. Esse caminho não precisa ser um caminho complexo. Muitas vezes, tornar uma apresentação mais simples, mais direta, mais didática e também dinâmica, pode torná-la mais interessante e ficar gravado. Porque o que importa é a mensagem que você vai deixar para o seu cliente, que você vai deixar para quem vai julgar a sua causa, se você está fazendo uma sustentação oral. Ou ainda, se você está no cliente 1 a 1, você quer ele como cliente. Então, vender ideias muito confusas, sabe a história do juridiquês? Juridiquês impressiona algumas pessoas, é verdade, mas são poucas. Hoje as pessoas querem entender. Sem entender fica difícil se contratar, porque aí, o que ele está falando? Não sei direito. Como montar um bom roteiro? Ter essa proposta clara, ter o conteúdo organizado, usem post-its para montar. Não dá para ir de improviso. Bons discursos não são feitos de improviso, eles têm muita preparação. Os mais simples são extremamente preparados. Quem vê uma boa aula, uma boa apresentação, é bom a gente ter consciência. Tem muita base ali atrás, tem muito preparo. No improviso, dá aquela balançada. Ontem, eu fui ao meu marido com o show do pessoal do Legião Urbana, que eles não chamam mais Legião Urbana, porque é o Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos. E eles falaram lá na frente, o Dado Villa-Lobos estava cantando assim diferente, e ele falou assim, aqui foi no improviso. Caramba, na verdade ele está ensaiando, tem 30 anos, né, que tem a banda. Então ele sabe a música. Talvez ele tenha improvisado ali um pouquinho na apresentação e tal, mas toda essa base, a gente pode, às vezes, nem ter uma preparação tão clara. Mas, se tiverem oportunidade, façam, usem post-it, coloca no caderno, faz mapa mental, use a técnica que for, mas use técnica para montar uma apresentação, que ela seja clara, que ela tenha começo, meio e fim. E, ao final, convide para uma ação. Qual que é o segredo de convidar para uma ação? O que eu quero? Quando eu fui aluna da Simone, ela convidava a cada aula uma grande mudança nossa. Eu fiz aula com ela de gestão de contencioso na GV em muitos anos atrás. 2010, mais ou menos. Já vamos para 10 anos, então. E eu lembro que cada aula que eu tinha com a Simone tinha um convite para ação, porque ela trazia alguém que era referência no mercado, explicava, olha, você vai fazer precificação? A aula de precificação que ela dava era fantástica. O Solano dava junto, né, o Solano Camargo. E aí eles montavam lá como você fazer precificação, como você fazer proposta para o cliente, com uma planilha aberta, mostrando cada centavo de gasto. A gente saía dali motivado para fazer proposta, queria arrumar um cliente para fazer proposta daquele jeito. Então, isso é bacana. Você ter a oportunidade de fazer uma apresentação que a pessoa chega ao final e sai levantando, querendo colocar tudo aquilo em prática. Pensar nisso, planejar isso e conseguir isso do seu interlocutor, do seu público, é a conquista mais maravilhosa. Acho que eu perdi um pouquinho o foco, que está todo mundo pensando assim, precificação? Acho que eu vou procurar a Simone no final para pegar umas dicas. Mas, olha, é muito bom mesmo, podem procurar. Paixão e conhecimento. Por que eu fui escolhida para falar desse tema? Eu lembro quando eu conversei com a Olivia sobre o congresso, a gente estava falando, né, que tema que dá para falar, tal, porque eu acabo trabalhando no dia a dia com gestão de escritório, mas eu escolhi a oratória. Eu lembro que quando comecei a frequentar a OAB, eu vi lá na grade dos cursos, tem uma oficina de oratória. Eu fui aluna do professor Ligeira antes de virar instrutora, fiz lá o curso
A gente tinha um módulo básico, depois tinha um avançado, tinha que ir lá na frente, tinha que sofrer com medo do público, tinha que passar aperto, tinha que testar. E aí depois eu continuei, porque tem gente que às vezes faz a formação, vai utilizar no escritório, e tem outras pessoas que continuavam frequentando. A Cida é dessa turma, que ia lá. E aí a gente foi encontrando um espacinho para poder colocar em prática e ensinar os outros o que a gente aprendeu. E a oratória, para mim, foi um bichinho que picou, e eu falei, tem uma coisa muito legal aqui, eu gosto de fazer isso. E eu sou uma apaixonada, uma doente por coaching. Eu fui coach lá atrás, eu vi minha mudança profissional, minha mudança de posicionamento, eu vi o meu nome crescer como referência no mercado. Estava brincando os eventos que eu ia lá atrás, no começo. Eu sentava lá, quando a Eliane marcava evento para falar, eu sentava lá no fundinho, ficava anotando as coisas. Eu falei, caramba, isso aqui é tanta coisa legal. Eu coloquei em prática para conseguir ter projeção, começar a fazer palestra usando o coaching. São ferramentas. A gente, às vezes, tem tudo na nossa cabeça, né? Mas precisa de uma caixa de ferramenta para organizar tudo isso e colocar em prática. Então, eu estou dando o meu depoimento para explicar para vocês. Se a gente é escolhido para falar alguma coisa, de alguma coisa, tem um motivo. É porque a gente conhece aquilo, é porque a gente é bom naquilo, e porque a gente precisa estar atualizado naquilo. Não dá para pegar e ser convidado por um tema. Às vezes acontece. Você é convidado por um tema que você não domina 100%. Então, senta e estuda no tempo que você tem para fazer aquela apresentação. Quem te escolheu para estar lá está te dando uma oportunidade maravilhosa. Aproveite essa oportunidade. Mostre a paixão pelo tema. Mostre por que você sabe, por que você foi convidado para falar sobre aquilo. E acho que, principalmente, entenda que, quando você fala de alguma coisa que o seu público quer ouvir, o seu público quer ouvir aquele assunto, e você ama aquilo, é como se juntasse as três coisas. É você, a sua paixão e seu público. E todo mundo junto tem uma área de intersecção que é maravilhosa. Tem um cara chamado Mauro Fantini, ele é biomédico, não é da área jurídica, mas ele fala muito sobre apresentação, e ele tem essa teoria dos holofotes, que ele chama, que é essa intersecção dessas três áreas. E ele lançou um e-book, se vocês derem o Google, vocês vão localizar lá, dá para baixar, e ele lançou depois de um estudo de um grupo que eu participei, que a gente fazia um estudo. Ele detesta admitir que é oratória, se ele assistisse, ele vai querer me matar, porque ele fala, não é oratória, Juliana, é conexão entre as pessoas, chama Potências de Conexão o curso. Eu falo, tá, mas é tudo oratória, todas as técnicas estão aqui. Mas isso a gente acabou desenvolvendo nesse grupo de trabalho que a gente teve, que foi um grupo de estudos, éramos em 12 pessoas, e essa essa intersecção, esse encontro de você, o seu público e a sua paixão, faz nascer uma coisa que é única, e que é o grande motivador das mudanças. Então, a paixão vai se conectar com a mudança, com a apresentação, com a marca que a gente deixa no mundo, desde que esteja tudo coordenado. Quando a gente fala daquele assunto que a gente não gosta muito, tipo o processo, quando a gente pega aquele processo que, eu não gosto disso, dessa área, a gente até faz, mas é sofrido, né? A inicial fica lá sendo cozida por 3 meses, 4 meses, com o cliente ligando toda semana e tal. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se eu pego alguma coisa que eu gosto, eu estudo, eu faço a petição, eu até mando para o cliente e conquisto com isso um espaço muito grande de trabalho. Storytelling. Esse aqui é um tema, eu vou falar para vocês anotarem essa palavrinha para pesquisarem depois. Muito resumidamente, é uma técnica de contar uma história. A técnica de contar a história, a tradição oral, ela vem lá desde os nossos antepassados. Né? Antes de inventar a letra, já havia a palavra. Mas isso tem técnica. Tem uma técnica que ela é mapeada, inclusive para trazer emoção, para mostrar a superação. E isso fica muito mais fácil de conectar com o público e mostrar por que ele pode ser convidado para uma ação, para fazer a diferença. Então, vale a pena pesquisar. É um tema um pouquinho mais profundo, mas eu fiz questão de trazer para dar um insight e falar, isso aqui eu preciso pesquisar. E aprender a contar uma história de 30 segundos melhor, ou uma história de uma palestra de 40 minutos. Ok? Quem ficar com dúvida, depois também entra em contato. Eu tenho mais material, a gente vai dividindo. Dica de controle do tempo. Podem mostrar a plaquinha? Eu queria dividir dos 10 minutos que me mostraram. Olha lá. Olha a ajuda que ela me deu. Tem uns 2 minutinhos que ela levantou e falou 10 minutos. Valeu. Tem o relógio ali atrás também. Então, tem vários elementos nessa sala que vão nos ajudando a coordenar qual é o tempo que a gente tem para fazer a apresentação. Eu lembro quando eu estava com o professor Ligeira lá na OAB, uns 2 anos atrás teve um evento que a gente teve um palestrante que pegou umas 2h30 de palestra, antes do professor Ligeira entrar para falar. E aí o tempo dele fez assim, segundos antes de entrar, né? Porque o outro palestrante não terminava, tal. Bom, o que acontece? Precisa encontrar mecanismos para controlar o tempo, pode ser no celular,
tem um cronômetro, pode ser um amigo que senta no fundo e levanta uma plaquinha para você, pode ser um relógio que está na sala, pode ser um relógio de pulso, hoje não é todo mundo que usa. Estou vendo o doutor aqui com um relógio de pulso, mas é pouca gente que usa hoje, né? O celular tampa a tela, que às vezes você está, né, controlando, já passei por esse apuro, está aqui contando, aí apaga a tela e eu estou falando, não tem como desbloquear. Mas são recursos. Pedindo ajuda de alguém ajuda. E o tal do plano B e plano C. Plano B, para aumentar, faltou um palestrante depois do seu, sua palestra, que tinha 20 minutos, leva 50 agora. Opa, como é que eu faço isso? E também o plano C, que eu estou brincando, que é assim, e se encurtar? Você tinha 40 minutos, viraram 15. Às vezes a gente passa por isso. E ter os mecanismos para você conseguir ir para um lado ou para o outro. E uma dica, nunca falando assim para o público. Olha, meu tempo está curto, então tá. Não precisa falar para o público não sabe o que você vai apresentar para ele. Mas tenta fazer uma transição mais rápida. O desafio, quando tem muito material, por exemplo, o Alemota, a gente já fez muita palestra junto. E ele chega nesses exemplos, é a parte mais legal da palestra dele. Eu gosto de tudo da palestra dele, mas assim, os maus exemplos são muito legais, porque conectam muito. E normalmente está no final. Então, ele sempre fica com esse desafio de fazer o ajuste do tempo que ele leva para apresentar. E ele faz isso super bem. Ele vai falando, às vezes, mais rápido, vai passando e fala, depois, dá uma olhada. Ou, quando ele tem mais tempo, ele vai ouvindo. Doutora, como é que foi? Não sei o quê, dá esse exemplo aí, lê para a gente, me manda depois. Ele vai trabalhando de acordo com o tempo que ele tem. Para fazer o fechamento do discurso. Bom, então você fez a apresentação, está no tempo certo, tal, e deixar a mensagem poderosa. Eu vou pegar um exemplo do próprio Alexandre, que ele apresentou para a gente. Ele não colocou algumas frases, na verdade, de impacto lá? Não fazem a gente refletir? Aí, falando de coaching, o Einstein falou isso 500 anos atrás. Como que eu não pensei nisso, né? Como é que eu não estou me movimentando ainda? Então, uma frase de impacto é uma boa. Um resumo do que você apresentou também é bacana. Um convite para ação é bacana. Tem várias pequenas ferramentas que você pode fazer para sempre pensar num fechamento que seja grandioso da sua apresentação. O meu insight para fechamento de apresentação, eu vou falar, não é nem esse slide aqui. É esse. É o treino. Porque se alguém quer se tornar um bom orador, para falar de qualquer coisa, que a gente estava brincando lá do Jesus, o advogado, que cura todo mundo, do que vende coxinha, da outra pessoa que vai trabalhar com outra coisa, que é sair da advocacia. Às vezes a gente tem também esses desafios no coaching. O pessoal que trabalha com coaching jurídico, às vezes, é muito procurado por isso. Seja o que você for fazer da sua vida, você precisa fazer com maestria. E, para isso, nada melhor do que treino. Treinar em casa, então, montou a apresentação, colocou no post-it, vai para frente do espelho, grava no celular, grava no áudio do celular, grava no vídeo do celular. Senta a sua família e seus amigos para assistir a sua apresentação. Paguei muita pizza para amigo lá em casa para assistir a apresentação, gente. Fala, senta aqui que eu vou te mostrar. Marca aí o tempo. Aí, eu tenho um amigo que é engenheiro, ele levou um outro amigo dele que é consultor da Price, que acabou fazendo um trabalho para o escritório agora, assim, anos depois. Aí ele falou para mim, nossa, eu lembro até hoje da sua apresentação, era longa, né? Eu acho que eu fiz uma apresentação de 2 horas para eles não aguentavam, mas ainda mais engenheiro. Então, aí fui cortando, tal, e hoje já está melhor, pelo menos está mais curta. Mas aproveitem. Treinar e participar, envolver as pessoas que são os nossos amigos, os nossos familiares, acabam sendo uma ótima oportunidade para a gente estar junto com eles e aprender com quem pode nos ajudar. Todo mundo precisa de feedback, gente, todo mundo. Dançarino, quando dança, dança na frente do espelho porque ele quer um feedback. Então, a gente não é uma ilha, a gente precisa de ajuda. E pedir ajuda para montar o material, para apresentar para um cliente, pode ser a diferença entre você fechar com esse cliente ou você perder o cliente. Bom, para a gente sair de uma apresentação, assim, eu sou um advogado normal, mas eu estou me sentindo super bem. Eu quero apresentar super bem. Então, eu vou pegar... A gente tem 3 minutinhos para fazer o encerramento? Pode ser? 5? Então tá tranquilo. A gente falou um pouquinho sobre os objetivos de cada um. Queria que vocês fechassem os olhos e pensassem. Quem quer falar para 50 pessoas lá do condomínio? Quem quer falar numa sustentação oral? Quem quer fazer uma reunião com um cliente? Fechar um pouquinho, imaginar essa situação. Essa é uma ferramenta de coaching, que a gente chama de ensaio mental. Eu vou fazer bem curtinha com vocês, mas para ajudar a conectar e para a gente pensar como que a gente pode sair mais poderoso, mais preparado. Vamos lá. Eu pensei no meu público-alvo. Eu fiz um mapeamento do que eu queria falar. Eu fiz uma apresentação clara. Eu conquistei aquela audiência. Eles acreditaram no que eu estava falando. Eu tive credibilidade. Eu falei com segurança. As perguntas que vieram
ao final da minha apresentação eram perguntas importantes, relevantes, conectadas. Realmente, aquelas pessoas, quando saíram dali, elas estavam verdadeiramente transformadas pela minha apresentação. Ou porque elas queriam buscar uma mudança, ou porque elas queriam entrar com uma ação judicial, que eu estava ali para ajudá-las, ou porque elas queriam fazer uma mudança no mundo. Por quê? Porque eu cheguei lá bem preparado, bem preparada. Eu estudei, eu me preparei, eu atualizei os dados que eu tinha de pesquisa. E quando eu fiz a apresentação, ao final, eu vi aqueles olhinhos brilhando e pedindo mais informação. E eu vi as pessoas depois me adicionando nas redes sociais e falando comigo, e falando do meu trabalho. E aí eu fui procurada por um outro cliente, porque aquela pessoa que viu minha apresentação gostou tanto, ficou tão impressionada, que recomendou o meu contato. Então, eu quero que vocês imaginem vocês saindo dessa apresentação, dessa reunião, como aquela figura. Eu até posso parecer um advogado ou uma advogada normal, mas por trás de mim tem muito sucesso, tem muito trabalho, tem muito empenho. Conseguem visualizar? Agora todo mundo abrindo o olho. E eu desejo, sinceramente, que a próxima apresentação de vocês seja exatamente assim, com muito sucesso. Muito obrigada, pessoal. Aqui tem o meu contato no Instagram, quem puder adicionar, só usar ali a câmerazinha para apontar, adiciona lá, me manda direct, estou em contato. E tenho trabalhado aí próximo ano, vou começar a postar muito mais conteúdo, é um dos meus desafios.